Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia aprofundou seus laços com o Irã. Moscou, que aderiu a um regime de sanções contra Teherã nos anos de 2010, em um esforço para restringir o programa nuclear dos persas, começou a proteger diplomaticamente a República Islâmica e aumentar o seu investimento na economia iraniana. Em troca, Teherã forneceu um apoio substancial no campo de batalha para o exército russo, incluindo drones e munições. Esse aprofundamento da relação entre ambos ficou claro para o mundo todo e atraiu muitos holofotes. Eu mesmo já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Além disso, ao mesmo tempo, a Rússia está construindo outro conjunto de relacionamentos que, embora mais sutis, não são menos importantes. Nos últimos 2 anos, Moscou intensificou seus laços com o conhecido Eixo da Resistência, que é uma rede de parceiros e proxies, iraniana, que se estende do Líbano ao Iraque. Esse eixo, que inclui o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e as milícias iraquianas e sírias, está em confronto com Israel e, por extensão, com os Estados Unidos. Portanto, é um aliado natural do Kremlin. A guerra na faixa de Gaza trouxe para esse eixo muitos holofotes e o apoio robusto ao redor do mundo, além de incitá-lo a tomar ações militares contra as tropas americanas, forças israelenses e também contra o transporte ou a navegação internacional. Ao fazer isso, esse eixo da resistência deu à Rússia novas chances de enfraquecer os Estados Unidos e os aliados dos americanos. Moscou rapidamente aproveitou essas oportunidades. Pessoal, fazer uma pausa aqui no nosso vídeo. Daqui a pouco a gente volta, porque eu quero lembrar vocês da Insider, nossa parceira e patrocinadora, tá apoiando esse vídeo e, óbvio, a sua camiseta Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu tô usando, fantástica. Eu sempre digo para vocês, funciona em todas as situações, básica, versátil e tem um monte de atributos e qualidades como anti-odor, desamassa no corpo, várias cores, o tecido, um tecido agradável, leve, muito gostoso de usar. Então eu quero que vocês conheçam a Tech T-Shirt, mas não é a única coisa que a Insider tem várias outras, cueca, meia, calça, moletom, roupas femininas, um monte de coisas. Então dá uma olhada no site da Insider e não deixe de usar o cupom, meu cupom ROC12, ROC HOC 12. Vai lá, coloca o cupom, compra suas Tech T-Shirts, suas outras coisas, produtos da Insider e use esse desconto. É isso, aproveita. Vamos voltar para o vídeo. Após o ataque de 7 de outubro do Hamas, a Rússia intensificou seu apoio diplomático ao grupo terrorista e aos Houthis no Iêmen, defendendo suas ações perante as Nações Unidas e culpando os Estados Unidos por seus ataques. Os russos também forneceram ajuda técnica e logística para o eixo da resistência, enquanto ele ataca soldados israelenses. E há sinais preocupantes de que a Rússia possa auxiliar o Hezbollah em um possível confronto com Israel, talvez por meio de uma guerra eletrônica sofisticada. Apesar de tudo isso, Moscou não é o controlador do eixo, e seus esforços para incitar os membros da rede a pressionar ainda mais os Estados Unidos são comedidos. A Rússia deseja manter os laços com os países árabes no Golfo Pérsico, bem como manter um mínimo de contato com Israel. E por isso não pode se dar o luxo de oferecer apoio ilimitado e explícito aos grupos ligados ao Irã. Mas a Rússia ainda incentivará a existência do eixo, encorajando suas aventuras anti-americanas e trabalhando para tornar seus ataques mais eficazes. Washington, portanto, vai ter que responder com seus próprios esforços para contrariar essa influência. Esse esforço passa principalmente por tentar acalmar as tensões em todo o Oriente Médio, já que os proxies iranianos prosperam com o caos. Além disso, Washington precisa pressionar terceiros, particularmente seus aliados árabes, para minar a parceria entre a Rússia e o eixo da resistência. Caso contrário, Rússia, Irã e seus aliados podem muito bem limitar o poder dos Estados Unidos em toda a região. O envolvimento russo com o eixo da resistência não é um fenômeno novo. Os dois lados mantiveram contatos políticos por muitos anos. Por exemplo,
delegações do Hamas visitam Moscou desde 2006. O exército russo vem trabalhando com milícias apoiadas pelo Irã desde que Moscou iniciou sua intervenção militar na Guerra Civil na Síria em 2015, período durante o qual a Rússia coordenou as suas operações com o Hezbollah. Naquele ano, Moscou também estabeleceu contato com as Forças de Mobilização Popular do Iraque, uma organização guarda-chuva que reúne milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Ao mesmo tempo, Irã, Iraque, Rússia e Síria criaram um centro de inteligência quadrilateral para coordenar a luta contra o Estado Islâmico, ou ISIS, marcando o início do compartilhamento de inteligência entre a Rússia e os aliados da região. Inicialmente, Moscou hesitou em fornecer a esses grupos assistência sistemática de segurança, mas, depois de invadir a Ucrânia, a Rússia abandonou parte dessa cautela. À medida que o exército russo concentrava seus recursos na empreitada do Putin na Ucrânia, Moscou cedeu várias posições chaves na Síria Central e Oriental para milícias apoiadas pelo Irã e para o Hezbollah. Segundo relatos da Reuters, agência de notícias, a Rússia também intensificou o compartilhamento de inteligência com milícias apoiadas pelo Irã e forneceu mísseis antinavio ao Hezbollah via Síria. Além disso, deu luz verde para o Irã aprimorar as defesas aéreas na Síria. Tal suporte proporcionou um grande impulso às capacidades operacionais desses grupos, permitindo-lhes mirar nos interesses dos americanos no leste da Síria com maior frequência e precisão. Para o eixo da resistência, o patrocínio da Rússia chegou no momento perfeito. Após o assassinato em 2020 do fundador da rede, o general iraniano Qassem Soleimani, o eixo começou a se descentralizar, dando aos seus membros maior autonomia para buscar parcerias internacionais. Quase todos eles procuraram Moscou para uma parceria mais próxima, esperando que a ajuda do Kremlin lhes desse uma vantagem em seus respectivos terrenos políticos domésticos e, eventualmente, rendesse assistência de segurança que poderia complementar o suporte que eles obtêm do Irã. Essa abordagem, por sua vez, deu à Rússia uma gama de opções mais ampla de associados regionais em potencial. A descentralização também tornou o eixo mais útil para Moscou, tornando a rede mais resiliente e, portanto, perigosa para Washington. Depois de 7 de outubro, o ataque do Hamas, a proximidade no campo de batalha entre Rússia e o eixo alcançou outro nível. A Rússia intensificou o bloqueio eletrônico da sua base no oeste da Síria, interrompendo o tráfego aéreo comercial de Israel. Pilotos russos retomaram suas patrulhas aéreas ao longo da linha de desengajamento Israel-Síria nas colinas de Golã, após um hiato de 1 ano. Segundo alguns veículos de notícias iranianos, o Hezbollah atacou a base de controle aéreo de Meron, em Israel, com mísseis antitanque fabricados na Rússia em janeiro, sugerindo que Moscou pode estar fornecendo armas ao grupo militante. E autoridades dos Estados Unidos alertam que a companhia paramilitar Wagner, que o Ministério da Defesa russo está em processo de desmantelamento e rebranding, tem um vídeo meu só sobre isso, assistam aqui no canal, pode fornecer sistemas de defesa aérea ao Hezbollah nos próximos meses. A Rússia combinou esse aumento na ajuda militar com mais assistência diplomática e retórica. Moscou trabalhou para desviar a crítica internacional do Hamas para os Estados Unidos, argumentando que Washington monopolizou perigosamente o processo de paz e, portanto, é responsável pelo surto de violência no Oriente Médio. Moscou também defendeu os Houthis após o grupo lançar ataques com drones e mísseis contra Israel e contra o transporte internacional no Mar Vermelho. Diplomatas russos culparam os Estados Unidos pela violência dos Houthis, argumentando que os ataques são realmente provocados pelo que chamam de massacre israelense apoiado pelos Estados Unidos em Gaza. Junto com a China, a Rússia se absteve de uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas que pedia aos Houthis que parassem de atacar navios mercantes e comerciais. A relação da Rússia com os Houthis é, com certeza, complexa. A abstenção de Moscou permitiu que a resolução fosse aprovada e alguns dos ataques dos Houthis atingiram involuntariamente navios carregando petróleo russo. Caso os ataques dos Houthis provoquem o fechamento do Canal de Suez, pelo qual a Rússia envia a maior parte do seu petróleo para a Índia, os custos das exportações de Moscou poderiam se tornar proibitivos. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia tentou,
sem sucesso. Inseri várias emendas na proposta do Conselho de Segurança que teriam desviado as críticas dos Houthis. Por enquanto, os ataques causaram danos econômicos limitados à Rússia, e Moscou provavelmente comemora a interrupção no comércio global. Embora possa provocar inflação e escassez do lado da oferta, a Rússia espera que essas consequências prejudiquem as sociedades ocidentais mais do que ela própria. Como resultado, Moscou não tem sido tímida em ajudar os Houthis. A Rússia recebeu representantes do grupo no Ministério das Relações Exteriores no final de janeiro. Em troca, um oficial Houthi prometeu passagem segura para navios russos e chineses que transitam pelo Mar Vermelho. Outros grupos do eixo também visitaram Moscou. Representantes do Hamas viajaram 2 vezes à capital da Rússia desde o dia 7 de outubro, onde tiveram a oportunidade de encontrar com oficiais iranianos. As ações da Rússia levantam preocupações sobre o seu possível papel em um conflito em expansão entre Israel e o eixo, especialmente entre Israel e o Hezbollah. Embora a Rússia não queira uma conflagração total, que provavelmente vai envolver a Síria e ameaçaria os seus interesses lá no território sírio, é provável que apoie o Hezbollah se a guerra acontecer. Os russos poderiam causar dores de cabeça para Israel, por exemplo, intensificando o bloqueio eletrônico que a Rússia já começou a fazer desde 7 de outubro, ou fechando o espaço aéreo da Síria. Os russos quase certamente evitarão abater jatos israelenses. Mas caso a Síria atinja aeronaves israelenses com seu arsenal de sistemas de defesa antiaérea fornecidos pela Rússia, auxiliado por inteligência e bloqueio eletrônico da Rússia, Moscou poderia manter uma distância e ter uma desculpa sobre qualquer incidente resultante. A cooperação de Moscou com o ativismo anti-americano do eixo não será ilimitada. A Rússia permanece fortemente comprometida em seus laços com estados do Golfo, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que proporcionaram ao Kremlin importantes benefícios econômicos, mas tem uma relação hostil com os membros do eixo. A Rússia também quer manter um ambiente de mínima civilidade com Israel, que abriga uma considerável população de língua russa e pode oferecer suporte militar à Ucrânia no futuro. A cooperação dos russos com o eixo também pode ser limitada pelo fato de que, no curto prazo, as duas partes têm objetivos diferentes. O Kremlin provavelmente quer amarrar os recursos americanos no Oriente Médio, enquanto o eixo quer expulsar as tropas americanas da região. Mas esses obstáculos não vão impedir o aprofundamento da relação. Os diferentes atores se beneficiam do suporte mútuo. E em fevereiro, por exemplo, oficiais de inteligência militar da Ucrânia alegaram que os russos operando drones iranianos estavam sendo treinados por comandantes do Hezbollah na Síria. Nunca é demais lembrar que ideologicamente a Rússia e o eixo são unidos por sua animosidade em relação aos Estados Unidos, que ambas as partes querem destruir, e os objetivos de longo prazo de ambos, ao contrário do curto prazo, também estão alinhados. Uma vez que a sua guerra na Ucrânia tenha sucesso, Moscou também quer que os Estados Unidos sejam expulsos do Oriente Médio. Oficiais russos saudaram o pedido do Iraque para uma redução das tropas dos Estados Unidos no país e continuam a ridicularizar a presença americana na Síria. Eles advertiram que não permitirão que os Estados Unidos ditem planos para o dia seguinte em Gaza e na região como um todo, sugerindo que a Rússia tentará jogar areia nos próximos esforços diplomáticos que cheirem a sucesso americano ou que busquem marginalizar o eixo da resistência. Para os Estados Unidos, impedir essas maquinações não vai ser fácil. Washington carece de alavancagem direta tanto sobre a Rússia, tanto quanto sobre os grupos que fazem parte do eixo apoiados pelo Irã. Mas Washington está buscando um fim urgente para a guerra de Israel em Gaza. Quanto mais a guerra dura, mais ela permitirá que a Rússia multiplique caminhos para apoiar e se beneficiar de um eixo cada vez mais forte. O foco atual de Washington em enfraquecer o Irã e cortar seu suporte para o eixo não vai interromper automaticamente os laços do eixo com a Rússia. Isso requer conter e enfraquecer os próprios grupos. O eixo não seria tão poderoso se os governos do Iraque, Líbano e Iêmen não fossem tão fracos e desorganizados. Finalmente, Washington deve incentivar terceiros a influenciar Moscou para minimizar a assistência mútua entre o Kremlin e o eixo. Já que a Rússia valoriza muito os países do Golfo como parceiros econômicos, ela pode muito bem ser suscetível à pressão desses países para reduzir a sua assistência aos grupos pró-Irã.
Esses estados estão atualmente unidos com o eixo em sua indignação sobre a campanha de Israel em Gaza. E por isso não fizeram essa pressão como uma prioridade. Mas, uma vez que a guerra termine e eles se voltem novamente contra o eixo, Washington vai ter mais facilidade em ganhar o apoio dos países do Golfo. Para os oficiais dos Estados Unidos, pressionar fortemente para desfazer a parceria Rússia-eixo pode não parecer uma tarefa urgente. Afinal, Washington já está consumido em parar os esforços da Rússia para destruir a Ucrânia e conter o eixo diretamente. Tudo isso sem esquecer da competição mais ampla com a China. Mas a realidade é que os Estados Unidos não podem esperar resolver um problema sem abordar o outro. A invasão da Ucrânia pela Rússia sempre foi global em sua intenção e alcance, refletindo o desejo da Rússia de desfazer a ordem internacional existente. Seu patrocínio ao eixo da resistência é parte dessa campanha. O eixo aspira não apenas expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, mas também destruir o país que vê como um império maléfico e imperialista. Moscou não acolhe as ações disruptivas do eixo simplesmente porque elas tiram o foco do ocidente da Ucrânia. E o eixo não é pró-Rússia puramente porque o Kremlin oferece assistência econômica, financeira, de segurança, militar. Ao contrário, as duas entidades se veem como camaradas de armas em um esforço mais amplo para enfraquecer a dominância do Ocidente. Se os americanos querem mesmo interromper os esquemas de cada um desses grupos ou desses lados, eles têm que impedi-los de trabalhar juntos.